é o nosso Deus. Nós estaremos dando um estudo nesta manhã e eu acho que eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto muito do tema e falar sobre a obra do Espírito Santo me faz me sentir assim muito privilegiado, né? Porque nós recebemos o selo da promessa. E eu gostaria então de compartilhar com você e pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14 e depois do capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, tá bom? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que traz a seguinte mensagem, a seguinte narrativa. Lembrando que quem escreveu o livro, inspirado pelo Espírito Santo, foi um médico, né? Médico chamado Lucas. Então, a narrativa de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu vou passar para o capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, referindo-se ao cenáculo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até este verso. Irmãos, nós tivemos a Páscoa no dia 10 de abril. Tá? Então, 10 de abril até o dia 20 seriam 20 dias, né? Hoje é 30 de maio, né? Então nós estamos aí praticamente a 50 dias, né? 50 dias da Páscoa. Se nós estivéssemos vivendo naqueles dias do primeiro século, após a ressurreição de Jesus, hoje seria o que a gente chama de dia de Pentecostes. Né, visto 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus cumpre a promessa que é o derramamento do Espírito Santo, como foi anunciado. Então, eu sempre penso em falar sobre a obra do Espírito Santo, trazendo sempre um entendimento, uma narrativa bíblica, porque muitas vezes nós nos esquecemos dela. E nós precisamos rever, sobretudo, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a obra do Espírito Santo. Né? E o texto que eu li
Portanto, é um texto descrito por Lucas, né, e que gostaria então de compartilhar sobre esse tema. A narrativa de Lucas sobre o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, um pouco de teologia, um pouco de história patrística e teólogos contemporâneos. Mas eu vou começar de forma inversa. Tá? Se a gente perguntar quem é o Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 19, eu até falei sobre isso na semana passada, que havia um desconhecimento no contexto da igreja de Éfeso, quem era o Espírito Santo. Né? Então, quando nós fazemos essa pergunta, nós temos que entender que, às vezes, muitas pessoas buscam uma compreensão à parte das Escrituras. Nós não podemos conhecer a obra do Espírito Santo à parte das Escrituras, né? Movido pelas emoções, movido por experiências diversas, ou curso de como, alguns fazem até, eu já ouvi isso absurdo, curso de como orar em línguas, né? Algumas coisas meio estranhas aí e alheias àquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Agora, é fato que nós podemos olhar que houve um período em que se esqueceu de se falar de quem é o Espírito Santo, da obra do Espírito Santo sobre a igreja, e em alguns determinados períodos da história isso aconteceu. E quando não se fala adequadamente acerca daquilo que a Bíblia diz, surgem as heresias, e houveram muitas heresias que apareceram por conta disso, né? Quando a igreja compreende adequadamente quem é o Espírito Santo, e porque ela reconhece que só pode ser impulsionada e capacitada pela obra do Espírito Santo, a igreja flui melhor, os crentes vivem melhor a sua vida cristã, né? Jesus havia dito isso em Mateus 11, 27, Mateus 16, 17, quando ele disse assim, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí a gente tem o texto de Mateus capítulo 16, quando é perguntado a Pedro quem Jesus era, né? E Jesus respondendo diz que bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. A fala de Pedro, ela foi uma obra do Espírito Santo, aquela afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi pura obra do Espírito Santo. Então, nós podemos ver essa conexão Pai, Filho e Espírito Santo. No período da patrística, ou seja, naquele período que a gente chama de período dos pais da igreja, alguns teólogos daquele período, por exemplo, Orígenes, viveu entre 184 e 254, ele fala o seguinte, que o Filho era subordinado ao Pai e o Espírito subordinado ao Filho. Tá? Tertuliano, que lutou contra o modalismo, que era uma heresia que reduzia as três pessoas de modo simples, né, um modo simples de ser. E foi o primeiro estudioso a usar o termo trindade. Você não encontra essa expressão na Bíblia, trindade. Mas Tertuliano foi o primeiro a fazer essa referência, trindade, né? E ele lutou contra essa ideia de transformar as três pessoas em aspectos modais simples. Atanásio, né, um outro pai da igreja, também ele combateu os que diziam que o Espírito Santo era um anjo hierarquicamente superior aos outros. Olha só que absurdo. Então, as heresias surgem à medida em que não há um ensino, uma instrução. O que as confissões falam sobre o Espírito Santo? O catecismo de Heidelberg, né, um catecismo alemão, escrito entre 1516 e 1576, ele diz na pergunta 53, o que você crê sobre o Espírito Santo? Aí ele responde, o catecismo, creio que ele é o verdadeiro e eterno Deus como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, portanto, é Deus, não é uma força, não é um aspecto emocional, ele é uma pessoa. Tá? A confissão belga
holandesa de 1618, 1619, no seu artigo 11, ela diz assim: cremos e confessamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e desde a eternidade ele não foi feito e nem foi criado, nem é gerado, mas procede de ambos. Na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória. Essa a confissão belga. A confissão de Westminster, que é a que nós, presbiterianos, também defendemos, né? Nós temos ela, nós subscrevemos a confissão de Westminster. Ela diz no seu capítulo 2 o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado nem procede de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. É essa confissão de Westminster que nós defendemos, né? Nós defendemos, né? Alguns teólogos, o que alguns teólogos falam sobre o Espírito Santo, né? Emil Brunner, ele faz uma referência a Atos capítulo 19, verso 7, quando fala lá que os discípulos de João não conheciam quem era o Espírito Santo naquele contexto de Éfeso, e Emil Brunner faz o seguinte comentário: que os limites do nosso conhecimento estão configurados nos parâmetros das Escrituras. Coisas reveladas pertencem a nós, né? As ocultas pertencem a Deus. E essas coisas reveladas nos são reveladas mediante a ação do Espírito Santo. Não há como, de maneira cognitiva, meramente intelectualizada, nós compreendemos a palavra, o querigma, a palavra que vem do Senhor. Abraham Kuyper, um calvinista holandês, ele disse em 1888, ele disse o seguinte: ainda que honremos o Pai e acreditamos no Filho, vivemos muito pouco no Espírito Santo. Olha só, é um teólogo renomado, nós lemos muito, muitas pessoas leem sobre o que ele diz, e ele fala algo sério, que nós vivemos muito pouco nessa direção, nessa orientação do Espírito Santo. E é por isso que surgem os falsos ensinos. Por quê? Porque muitas pessoas não estudam, não leem, e configuram a questão da obra do Espírito Santo apenas as questões emocionais, ou apenas questões de experiências. E isso é um grande transtorno, é um grande problema. O Espírito Santo é como doador de bênçãos materiais. Você está cheio do Espírito Santo se seu bolso está cheio, se a sua casa é aquelas big casas, aquelas mansões maravilhosas de países de primeiro mundo. E isso não é conhecer, isso não é viver de fato a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo como aquele que prospera financeiramente, né? Surgiu a tentação de ir além daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a obra do Espírito Santo e aquilo que foi revelado. E quando isso ocorre, é um grande prejuízo para todos. Mas também há um grande prejuízo quando há o esquecimento ou a ignorância de que o Espírito Santo veio trazer luz sobre a vida de Jesus. O Espírito Santo veio focar em Cristo. Então, quando nós conhecemos a obra do Espírito Santo, o que mais vai ressaltar na obra dele, da nossa vida, é que vai apontar a nossa vida para Cristo, vai mostrar Cristo, né? Então, voltando aqui para o livro de Atos, eu disse que estaria começando de maneira inversa. Eu fui dos teóricos, da patrística, algumas heresias, para a gente chegar dentro do livro de Atos. Então, Atos, autor, Lucas, o médico, é o 5º livro do Novo Testamento. A história do cristianismo fala sobre a história do cristianismo desde a ascensão de Jesus. Lucas relata o que Jesus começou a fazer e a ensinar. A data provável, o ano 63. Quais alguns pontos principais dentro do livro? A ascensão de Jesus, Atos 1:10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Ou seja, a partir disso, o que faziam os seguidores de Jesus? Atos vai dizer que havia uma assembleia, um grupo de pessoas, em torno de 120 pessoas, que passaram a se reunir
por conta da mensagem que ouviram. Jesus pregou para tanta gente, multidões, curou, fez milagres, multiplicou pães, transformou água em vinho, fez coisas extraordinárias, curou o coxo, levantou gente morta, e a despeito disso, apenas 120 pessoas que estavam seguindo, é o que o texto de Atos vai dizer. 120 pessoas que estavam ali, né, perseverando, né? E eles tinham um lugar em comum que eles se reuniam, né? Qual era esse lugar? Cenáculo, sala, ou um espaço, uma sala de jantar, um refeitório, onde eles se reuniam. Quem é que estava reunido naquele lugar? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. O que faziam? Eles perseveravam juntos naquilo que eles custaram a aprender: oração. Porque Jesus usava muito o Getsemane, aquele espaço para que ele pudesse estar indo orar. Mas em alguns momentos que Jesus foi ali, Lucas capítulo de número 22 fala que Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. Jesus chama a atenção deles, mas parece que agora eles aprenderam, né? Porque Jesus nos ensina em Lucas o tempo todo quanto é necessário ter uma vida de oração. E agora que Jesus é assunto aos céus, o que os discípulos estão fazendo? Não lhes restou outra situação. No momento de incerteza, em que o seu líder, o seu Senhor, já não estava mais presente fisicamente, eles buscaram o Senhor em oração. E aí, em que circunstância aconteceu essa descida do Espírito Santo? Numa festa. Haviam várias festas que eram festas do calendário judaico, e até aquele momento se celebrava aquela festa chamada festa de Pentecostes. Era a segunda das 3 festas anuais que o povo devia comparecer diante de Deus nessa festa chamada de Pentecostes, que era realizada no 50º dia depois da festa de Pães Asmos, que era a Páscoa. Então foi nesse cenário de um grande encontro, né? Nós temos aí, nesses dias de pandemia, a questão de Wuhan, né? Que naqueles dias a China estava vivendo dias de festa, de celebração, conforme o modo religioso deles ali, e que, por conta daquela celebração, muitos chineses estavam reunidos e depois cada um voltou para a sua terra, para a sua pátria, e a gente sabe o que isso aconteceu. Vamos pensar de maneira inversa agora, que eles estavam agora reunidos num contexto de Jerusalém por conta de uma celebração, e não tinha coisa ruim para acontecer ali, tinha coisa muito boa, né? Na história recente a gente vê que coisas ruins aconteceram a partir de um cenário, né? Eu tenho um conhecido que estava em Wuhan, chamado Caleb, foi minha ovelha, morava em Wuhan, enquanto ele estava lá eu tinha contato com ele, um cenário terrível, e ele disse que passou por 3 quarentenas, uma em Wuhan, aí depois quando voltou da China para o Brasil, lá em Goiânia, e agora também nessa quarentena ele mora no estado de São Paulo, em Marília. Mas o que a gente vê? O cenário em que Deus está preparando um grande evento é um cenário de uma festa. E a dádiva do Espírito Santo era nada mais do que um cumprimento profético, um cumprimento da palavra do nosso Deus. Nós lemos aqui, através do nosso irmão presbítero Tiago, Joel capítulo 2, quando fala: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas profetizarão. Proclamar a palavra, não é dar profetada. Os velhos terão sonhos, vão permanecer sonhando com as coisas do reino de Deus. Os jovens terão visões, visão bíblica, visão concreta do reino de Deus, da palavra do Senhor, não visão pagã, não é nada mais do que isso. Tá? Mas quem nos impulsiona a viver isso é o Espírito Santo. E aí fala até sobre os servos e servos, derramarei o meu Espírito. Então nós temos aqui toda uma gama de coisas que está por acontecer a partir do derramamento do Espírito Santo. Você pode ver em alguns momentos na narrativa dos evangelhos que o Espírito Santo é dado aos discípulos, mas você se lembra que há frutos temporâneos. O que é um fruto temporâneo? É um fruto que é dado fora do tempo.
Então, algumas pessoas confundem aquilo ali como uma segunda bênção. Não, é um fruto dado fora do tempo. Mas a promessa definitiva era Atos 2. A promessa definitiva se concretizava nesse derramamento do Espírito Santo a partir de Atos 2. É por isso que Jesus falou: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso em Lucas, né, lá no final dos evangelhos, e ele fala isso agora em Atos também. Então, quem foi alcançado nesse dia dessa festa, nesse momento em que o Senhor envia, que o Senhor derrama, que o Senhor capacita definitivamente o seu povo, a sua igreja, com o seu Espírito Santo? Quem foi alcançado? Todos que estavam naquele contexto de Jerusalém para celebrar conforme a festa que ressaltava as ações de Deus na vida do povo de Israel. Todos que estavam ali. Quando, nesse dia de Pentecostes, o que aconteceu? Som, vento impetuoso, tempestuoso, algo inimaginável, inenarrável, digamos assim, né? E eles estavam ali num contexto de uma casa, né? Então foi algo simples, contexto familiar. A partir daquela casa de oração, um tempo em que se buscava o Senhor, a presença do nosso Deus, eles estavam perseverantes ali. O Senhor trouxe um evento sublime, porque tinha gente de 14 regiões do mundo reunidos naquele dia de festa. Gente de 14 das mais variadas regiões do mundo da época. Lembrando que Jerusalém era o centro. E eles convergiram a sua ida para Jerusalém, e naquele dia Deus faz algo tremendo. Sobre cada um daquelas pessoas foi distribuído o poder do Espírito Santo. E aí, de acordo com a glossália, de acordo com a língua que cada um falava, houve algo tremendo. Nós entendemos que são línguas humanas. E aquele momento de efusão, de contentamento, fez com que aquelas pessoas presentes glorificassem a Deus. Eles estavam anunciando as grandezas do nosso Deus. Algo tremendo, algo tremendo. Certamente você e eu gostaríamos de estar lá. Eu queria estar lá naquele dia. Certamente um dia de festa, um dia de celebração, de enchimento, o coração está pleno de Deus, pleno, porque o Senhor cumpre agora a promessa que foi dada lá atrás, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor derramando do seu Espírito. Agora não mais prevaleceria tão somente essa natureza adâmica, mas agora o Espírito de Deus estaria permanentemente sobre a vida daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, né? Então, como foi interpretado aquilo tudo? Como aquele momento foi interpretado? Aquele momento foi interpretado pelo pescador Pedro, aquele homem inculto e letrado, que não conseguia, talvez, ter muita abstração de conhecimentos teóricos do mundo daqueles dias, mas esse Pedro é esse homem que Deus capacita com seu Santo Espírito, é esse homem restaurado, porque Pedro é aquele que negou, mas que depois Jesus pergunta: você me ama, você gosta de mim? E Pedro é restaurado, ele fala: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Esse Pedro agora é levantado. Para nós, Pedro não é o Papa, viu, gente? Para nós, Pedro não é o Papa. É apenas um líder que Deus levantou. E Deus ter levantado Pedro naquele contexto foi tremendamente importante, porque ele interpreta, faz uma conexão entre aquilo que falou Davi no Salmo 110, nós lemos aqui, e aquilo que falou também Joel, no capítulo 2, que nós lemos também aqui. E nessa conexão, o que acontece? Pedro, ele que negou a Cristo, ele não nega e nem se esconde. Eu vou me esconder porque eu sei tudo que está acontecendo e não quero falar com ninguém. Não, ele se levanta. Ele não se cala. Verso 1:14, ele ergue a voz, ele adverte, porque o povo estava achando que todo mundo que estava envolvido pela obra do Espírito Santo estavam embriagados, perderam a consciência, a noção de ser. Não era isso. Ele fala: tudo que está acontecendo aqui é profecia sendo cumprida, dita por Davi, dita por Joel, e essa profecia é uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. Menciona Davi e 3.000 pessoas são convertidas a Deus. Capítulo 1, verso 37, depois vai nos dizer 2:37.
E a promessa é um sinal de grandes mudanças. A promessa é um sinal de grandes mudanças. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, tem gente que fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí começa a sapatear. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Nunca vi esse negócio, não. Vocês estão rindo, mas é verdade. Aí o povo começa a sapatear. Ué, o que é isso? Né? Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí a pessoa perde a noção de ser. Gente, não é isso, não. Por isso que eu estou falando, tem muitas heresias. E cuidado que às vezes tem muita gente que às vezes tem um bom nome, mas por trás leva um ensino equivocado, e muitas pessoas vão atrás de ensinos equivocados. Isso traz um grande prejuízo. Porque o Espírito Santo ele veio trazer grandes mudanças, ele provoca mudanças tremendas. Porque antes, certamente, todos viviam debaixo do jugo do judaísmo. Jesus Cristo vem, ensina, prega, as pessoas são convertidas, e agora para selar todo um plano, né, na teologia a gente fala que a igreja assume a sua maioridade com o derramamento do Espírito Santo, a sua maturidade, e essa maturação acontece quando todas as coisas planejadas pelo Pai vão acontecendo na plenitude dos tempos. A vinda de Jesus, o derramamento do Espírito Santo e essa plenitude desses eventos dão esse ar de maturação à igreja. Então, como é que eles viviam? Agora, essa igreja, capacitada pelo Espírito Santo, diz assim, e perseveravam na doutrina, na comunhão e no partido do pão e nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia esse mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, viviam da seguinte prática: permaneciam no ensino, cultivavam a comunhão, insistiam na vida de oração, tinham temor a Deus, sinais e prodígios, curas e eventos extraordinários aconteciam, desejavam ficar juntos, eram desprendidos quanto aos bens materiais, eram emocionalmente estáveis e alegres, vivendo com simplicidade de coração, louvavam a Deus, eram simpáticos às pessoas, experimentavam crescimento numérico e espiritual. Gente, isso é comunismo. Isso é comunismo. Comunismo sem Bíblia, comunismo sem Espírito Santo não acontece. Isso aqui é comunismo. Comunismo com graça, comunismo com fé, comunismo com ação do Espírito Santo, comunismo na expectativa teórica, para mim, não funciona. Porque o coração do homem é corrupto. O coração do homem é maldoso, né? Desesperadamente corrupto. Então, vários eventos acontecem. E a partir disso, Atos 3 fala que um homem é curado. Prisão de Pedro e João. E eles falam, olha, não há nenhum outro nome pelo qual importa que vocês sejam salvos. Jesus Cristo. Pedro e João pregam audaciosamente, intrepidamente. O ministério que funciona, a igreja está orando. O evangelho ele não combina com miséria. A igreja cumpre o seu papel social e ela cumpre o seu papel social a partir do instante em que há uma necessidade de atender pessoas carentes. A igreja, na sua função, no seu papel, Jesus Cristo fala, os pobres sempre tereis convosco. Sempre, gente, sempre haverá pobreza, mas sempre haverá a necessidade de agirmos com compaixão, com misericórdia, para compartilharmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E aí, como é que desenvolveu o ministério dos apóstolos? Os apóstolos estavam sendo usados pelo Senhor, e Deus fazendo sinais, curas, milagres. Capítulo 5, verso 12 ao verso 16 fala isso, que os apóstolos faziam milagres e maravilhas entre o povo por causa da obra do Espírito Santo. E os seguidores de Jesus se uniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Aí fala assim, uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo.
Verso 15, por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Gente, isso é obra do Espírito Santo. Na igreja neotestamentária, naqueles dias isso aconteceu, e nós não temos como negar esses fatos. Esses fatos foram tremendos e trouxe revitalização, trouxe poder, trouxe autoridade para a igreja, trouxe autoridade para os apóstolos, gente que certamente dependia de todo um sistema humano para que as coisas funcionassem bem, agora tinha uma dependência, uma confiança em Deus. Como nos nossos dias, nós estamos concentrando as nossas expectativas em forças humanas. Nós temos que concentrar nossa confiança em Deus, né? Como desenvolveu, como disse anteriormente, o ministério dos diáconos. As necessidades passaram a acontecer, houve murmuração, viúvas sendo esquecidas, e para evitar a perda de foco do ministério dos apóstolos, que estavam concentrados na oração e na palavra, elegeram pessoas de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Diáconos sendo levantados, e dentre eles um homem chamado Estevão. Estevão, um homem cheio de poder, que confrontou o Sinédrio. Se você quiser saber acerca de um resumo do Velho Testamento, leia o que Estevão falou para o Sinédrio. Ele faz um resumo tremendo daquilo que aconteceu desde o Velho Testamento até aqueles dias. Estevão faz isso. Se você quer um resumão bíblico, Estevão faz isso. Mas a gente sabe que ele é um homem cheio de sabedoria, de poder. Ele teve a sua vida ceifada, morreu apedrejado, mas não abandonou a sua fé, não abandonou o Senhor, por conta da obra do Espírito Santo. Saulo, aquele que consentia na morte dos cristãos e pegava a autorização para matar e oprimir cristãos, esse Saulo, ele cai do cavalo literalmente, né, na questão, ele passa por uma experiência profunda com o Senhor, ouve a voz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus mostra o quê? Que esse Saulo precisava ser mudado. E tudo vai acontecendo, meus irmãos, por obra do Espírito Santo. Então nós queremos viver uma vida cristã hoje a parte disso tudo, na perspectiva das funções humanas, das responsabilidades humanas. E nós, com isso, negamos ou ignoramos aquilo que, na verdade, a Bíblia nos ensina, que deve caracterizar a vida da igreja cristã. E a vida da igreja é marcada pela obra do Espírito Santo. Eu poderia ter um sem número de situações aqui para falar com os irmãos, mas eu não quero estender-me muito aqui. Mas o fato é que a igreja cresceu. Capítulo 9, verso 31 ao verso 43, fala que a igreja cresceu. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam na Lídia. Ou seja, a igreja era fortalecida dia a dia. Paulo, esse Saulo que antes era perseguidor, agora Paulo convertido, passa a pregar, passa a anunciar junto com outros companheiros de ministério. Vem a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, vem a segunda viagem missionária, Atos capítulo 15, vem a terceira viagem missionária que acontece posterior, vem depois a prisão de Paulo, capítulo de número 21, vem o translado de Paulo para Roma. Paulo é preso, capítulo 28, e tudo isso, gente, foi obra do Espírito Santo. Nas 3 viagens, Paulo, Silas, Pedro e tantos outros pregaram a ponto de que o evangelho chegou nas igrejas da Ásia, em várias regiões da Ásia, chegando depois, através da prisão de Paulo, também o contexto de Europa, né? Aí quando Paulo escuta a voz: passa a Macedônia e ajuda-nos, o evangelho ele se expande, ele cresce. É por isso que ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja.
Presta atenção naquilo que eu quero dizer para você. Daqui a pouquinho vão tentar parar a igreja. Isso aqui. Mas a gente tem que saber que a igreja é mais que isso aqui. A igreja, você. E essa igreja foi selada, foi marcada pelo Espírito Santo. Então não fique com receio de qualquer situação aí nova. Ah, vai ter marca. Você já tem o selo. Você já tem o selo. Se você é convertido, você já está marcado para a vida eterna. Se você não tem, por favor, arrependa-se dos seus pecados, tome tempo nessa vida, pare de brincar com a fé, pare de ter uma vida miserável e arrependa-se dos seus pecados, se volte para Deus e se volte para Cristo e que receba o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, você está selado. Aí pode acontecer qualquer coisa. Aí Paulo vai dizer, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas presentes, nem as coisas do porvir, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu quero deixar esse texto com você. Mas saber que a igreja não é o mundo. Jesus fala assim, que ele haveria de nos dar o Espírito que o mundo não nos conhece e nem nos vê. Aí fala, vós o conheceis. Você que é convertido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa para viver uma vida nova com Deus. E essa vida nova com Deus é uma vida de santificação, de pregação, de autoridade, de confiança, de força, porque o Senhor nos renova dia a dia com a sua palavra. E você não pode ficar ignorante em relação à obra do Espírito Santo. E muito menos pensar, puxa vida, nós pertencemos à igreja presbiteriana. Eu já ouvi muito isso aos sorveterianos. Não, nós somos fervorosos. Calvino é o teólogo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a nós. O Espírito Santo não é propriedade de igreja nenhuma. Nenhuma igreja é propriedade do Espírito Santo. Ah, está na igreja tal. Não, está sobre a vida daqueles os quais os pais chamam. E chama para a salvação e sela com o Santo Espírito da promessa. Isso sim. Bom, então, paro aqui. Mas quero que você entenda o seguinte. A igreja, enquanto isso, ela deve se estabelecer no poder e na força do Espírito Santo, pregando a palavra e vivendo confiante naquilo que o Senhor tem reservado para nós. A prisão e o exílio de João é um dos últimos cenários que nós temos acerca do Novo Testamento. E lembre-se daquilo que João sempre disse às 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz. Então, o Espírito Santo continua falando, a despeito de eu e tantos outros pregadores. Somos fracos pecadores, mas o Espírito de Deus continua falando. Deus fala pela palavra, Deus fala pelo seu Espírito, Deus fala até pelas circunstâncias. Mas o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é a obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está convencendo você nesses dias tão difíceis, que a sua vida está errante, você precisa consertar a sua vida com Deus, conserte a sua vida com Deus, seja tomado por essa obra gloriosa do Espírito Santo. Vamos orar? E a gente encerra, portanto, nosso trabalho nesta manhã. Pai Santo, obrigado, ó Deus, por esse tempo em que pudemos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra através desse mecanismo. Ó Deus, através, ó Deus, dessa plataforma. Que o Teu Santo Espírito seja sobre com a vida de pessoas que nos assistem nesta manhã. Pessoas daqui da nossa igreja, do Vale, outras vidas de outros lugares, fora de Belo Horizonte. Onde essa mensagem chegar, que traga esperança, renovação e a comunhão do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.